dia a todos os corações. Nessa manhã, vamos dar início ao nosso estudo e para a ambientação teremos uma música, a música Hino ao Espiritismo, de Sebastião Avelino e Nelson Kerenst. Ciência, fé e consolação, prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição, proclama de mão dos céus a boa nova, a iluminada, homens fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do poder, a chave luz bendita, ensinar-se, amar e progredir. Proclama, irmão dos céus, amor. Fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. E assim, Deus, aqui estamos, Senhor, reunidos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos, Senhor, nessa manhã de quinta-feira, atendendo aos nossos corações, absorvermos o conteúdo que será estudado nesta manhã, trazendo a sabedoria, o discernimento para a nossa caminhada espiritual. Ampara, Senhor, nosso irmão que fará uso da palavra, para que ele possa ser intuído pelo seu mentor espiritual, para trazer a sua mensagem de forma clara aos dois planos, o material e o espiritual. Graças a Deus. E agora vamos passar para a nossa parte do nosso estudo, que hoje está a cargo do nosso irmão Alexandre Machado, trabalhador aqui do CELC. Nós estamos com o Evangelho, a introdução 2, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Segunda parte, vamos começar no 6º parágrafo até o 12º parágrafo. Meus irmãos, paz e alegria em nossos corações. Nós estamos então trabalhando, já há algum tempo, às quintas-feiras, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e iniciou-se, esse item 2, que fala justamente sobre a autoridade da doutrina espírita ligada, vinculada a esse controle universal do ensino dos espíritos. Então, na quinta-feira passada, foi iniciado, se falou sobre isso e a gente vai continuar a entender esse processo. E que é algo importante da gente entender porque justamente vem dar uma solidez, uma firmeza à doutrina espírita. E aí é importante entender por quê, de onde vem essa solidez, essa firmeza, essa autoridade, como Allan Kardec coloca. E aí nós vamos prosseguir do 6º parágrafo, em que Kardec ele nos lembra algo importante, mas que parece que às vezes a gente esquece. Quando ele diz: sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Então, deixando claro que não é todo espírito que
tem conhecimento da verdade, que sabe realmente das coisas. Que nem a todos é dado penetrar certos mistérios. Então, vários espíritos não sabem várias coisas. Para eles é um mistério. Que o saber de cada um desses espíritos, é proporcional à sua depuração, à sua pureza, ou seja, ao seu grau evolutivo. Quanto mais evoluído o espírito for, maior conhecimento, né, das coisas de um modo geral ele vai ter, porque faz parte do nosso processo evolutivo isso também. A evolução ela se dá nos dois aspectos, intelectual e moral. Então, dentro do aspecto intelectual, a aquisição de conhecimento vai ajudando a evoluir. Então, agora, quanto menos evoluído, mais restrito, mais limitado vai ser o seu conhecimento. Então, também é importante a gente ter isso em vista. Que os espíritos vulgares, comuns, né, mais não sabem do que muitos homens. Então, muitos espíritos sabem tanto quanto nós, né, seres humanos comuns. Ou às vezes até menos do que, muitas vezes, do que nós aqui, né, encarnados. Então, isso também é importante a gente pensar. Que entre eles, os espíritos, como entre estes, os homens, há presunçosos, né, quer dizer, arrogantes, vaidosos e sofômanos. Sofômanos são aqueles que têm sofomania, ou seja, a mania de saber das coisas. O popularmente sabe tudo. Não tem, né? Às vezes aquela pessoa sabe tudo, que qualquer coisa que você perguntar, ela vai te responder. Porque ela não vai ficar por baixo, ela tem que mostrar que sabe. Então, nós temos também espíritos, também desencarnados, com essa característica. Tudo que você perguntar para ele, ele vai te responder. Sabendo ou não, mas vai responder como se soubesse. E aí é que mora o perigo. Aí é que é o X da questão. Que julgam saber, então, né, presunçosos e sofômanos, que julgam saber o que ignoram. Às vezes desconhecem, mas ou acham que sabem, ou até têm consciência de que ignoram aquilo, mas não vão dar o braço a torcer. Por orgulho, por vaidade, tem que mostrar, né, que sabem. Então vão fingir que sabem, e aí vão responder. Ou vão comentar sobre determinado assunto que às vezes desconhecem, não dominam. E muitas vezes, assim, mostrando uma falsa segurança de quem domina aquilo dali, de quem sabe o que está dizendo. Sistemáticos que tomam por verdades as suas ideias. Então, muitas vezes, né, muitos desses espíritos, eles vão realmente achar que eles estão com a expressão da verdade, que aquilo que eles estão colocando é a verdade. Muitas vezes eles vão acreditar piamente naquilo. E aí vão se fazer muitas vezes mais convincentes. E aqueles que os ouvem, ou que leem, né, o que eles trazem de mensagens, muitas vezes vão cair nessas, vamos colocar assim, armadilhas. Porque vão passar uma certa segurança, uma certa convicção. Então nós vemos, só por esse início do que Kardec coloca, que a situação é complicada. E que nós precisamos estar alertas, atentos, né? Para não nos deixarmos levar. Mas Kardec continua. Enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, quer dizer, espíritos já, né, bem mais evoluídos, se encontram despidos, quer dizer, livres das ideias e preconceitos terrenos, materiais. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam, não têm escrúpulos, em tomar nomes que lhes não pertencem para impingirem, quer dizer, imporem suas utopias, suas fantasias, suas ideias fantasiosas. Então, é preciso que o espírito ele tenha um certo grau evolutivo para que realmente ele já esteja mais livre das ideias aqui materiais, dos preconceitos materiais e não transmita essas ideias ainda
limitadas, enfim, naquilo que eles trazem de mensagem de comunicação. E Kardec, ele nos lembra dos espíritos enganadores ou mistificadores, daqueles que fingem ser o que não são, conscientemente fingem ser quem não são para nos enganarem. E que realmente não tem o menor escrúpulo em tomar nomes, né, que sejam admirados, respeitados, para tentarem dar um ar de seriedade e imporem um respeito às comunicações que eles trazem. Nós precisamos ter bem em mente que a desencarnação, meus irmãos, ela não é sinônimo de evolução, de pureza. Ninguém desencarna e vira santo, porque desencarnou. Mas a gente sabe que muitas pessoas cultivam equivocadamente esse tipo de ideia. A pessoa desencarnou. Não. Ela continua sendo o mesmo espírito, sem o corpo físico. A diferença é essa. Mas com as suas ideias, com as suas virtudes, com os seus defeitos, com as suas imperfeições, tudo isso ela carrega. Então precisamos ter isso em mente. E aí, em relação a essa questão, né, daqueles mistificadores que tomam nomes, né, conhecidos, nós temos visto circular aí na internet, né, em várias redes sociais, né, principalmente no WhatsApp, mas em outras redes sociais também, mensagens, né, mediúnicas, ou ditas mediúnicas, enfim, atribuídas, por exemplo, a Bezerra de Menezes, mas cujo conteúdo nada tem a ver com ele. Quem conhece um pouco de Bezerra de Menezes, quem já leu realmente mensagens verídicas dele, né, ou sabe, né, de coisas que ele falou, fez quando encarnado, vê que aquilo dali não corresponde, não bate. Mas, como está lá, né, embaixo, no final, Bezerra de Menezes, as pessoas, Bezerra, e aí saem replicando e divulgando essas mensagens. Às vezes nem leu, então lê muito superficialmente, dá uma passada, mas é Bezerra, né, então posso divulgar. Então isso daí é muito sério e a gente precisa levar em consideração. Kardec ainda continua nesse mesmo parágrafo. Daí resulta que, com relação a tudo o que seja fora do âmbito, quer dizer, do campo, da área, do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho, quer dizer, sem caráter de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito e que imprudente fora aceitá-las e propagá-las, quer dizer, divulgá-las levianamente como verdades absolutas. Então, aquilo principalmente, né, informações, ideias que estejam fora de lições morais, né, daquilo que, por exemplo, a gente vai encontrar no Evangelho de Jesus e outras lições morais, coisas mais específicas, a gente precisa tomar um cuidado ainda maior, entendendo que muitas vezes aquilo que está naquela mensagem daquele espírito é uma ideia pessoal sua, é como ele pensa. E não pode, muitas vezes, representar a doutrina espírita, o espiritismo, que é uma doutrina, que é um conjunto de princípios de ideias. Não é porque veio de um espírito que vai representar, né, o espiritismo. Precisamos, inclusive, estabelecer bem claramente a diferença entre literatura mediúnica e literatura espírita. Não são a mesma coisa. Não é porque um livro é mediúnico, né, ele foi psicografado por um médium, ditado por um espírito, que ele vai ser um livro espírita. Porque nem sempre o espírito desencarnado, ele tem ideias, princípios coerentes com o espiritismo. Porque, como dissemos, ao desencarnar, a pessoa não muda de ideia de uma hora para outra. Então, de repente, foi alguém que pertenceu a uma outra corrente de pensamento religioso, ou foi um materialista e, às vezes, vai continuar sendo. Às vezes, ele não tem nem
consciência de que está desencarnado. Não é à toa que às vezes Bezerra de Menezes, né, em algumas suas mensagens e alguns outros espíritos, eles muitas vezes no final colocam dos espíritos espíritas do Brasil, ou sei lá de onde, ou enfim, dos espíritos espíritas. Parece uma redundância, né? Porque nem todo espírito é espírita, nem todo espírito tem conhecimento, né, dos princípios do espiritismo, acredita nesses princípios. Então, muito cuidado, né? Cada vez precisamos redobrar esse cuidado com a literatura mediúnica que a gente vê por aí, porque muitas vezes ela é só comercial e não tem coerência nenhuma com o espiritismo, né? E aí a gente lembra das 3 peneiras de Sócrates, né, antes de divulgar alguma coisa. A gente está falando aqui mais especificamente, né, dessa questão, né, das mensagens, enfim, ditas espíritas, mas isso vale para tudo. Estamos na era das fake news, não podemos esquecer disso, né, das notícias falsas. Então, né, antes da gente realmente divulgar qualquer coisa, vamos usar as 3 peneiras de Sócrates para filtrar. É verdadeiro? É bom? É útil? Tem que passar pelas 3, tem que ser as 3 ao mesmo tempo. Se for, a gente divulga, se não, é melhor a gente, né, deixar quieto aquilo dali. Aí no parágrafo seguinte, Kardec coloca: o primeiro exame comprobativo, quer dizer, de comprovação, é, pois, sem contradito da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Então não importa se, né, aquela mensagem é pretensamente de Bezerra de Menezes, Joana de Anjos, de André Luiz. Vamos olhar o conteúdo e vamos ver se aquilo é coerente, se faz sentido, se tem lógica, se é racional. Porque precisamos lembrar que o Espiritismo, ele traz a proposta de fé raciocinada. A gente não sai aceitando qualquer coisa. Então precisamos passar pelo crivo, pelo filtro, como Kardec aqui orienta, da razão. Porque aí nós vamos muitas vezes perceber, como a gente já citou, que aquela mensagem que está circulando não é de Bezerra de Menezes. Que aquele outro texto ali que diz que é de Chico Xavier, não é de Chico Xavier. Estamos citando alguns exemplos que já recebemos, inclusive, né, através de rede social. Então, precisamos estar atentos, vigilantes. E aí nós lembramos, e aqui em o Evangelho segundo o Espiritismo, mais lá para frente, né, vai falar sobre isso, quando nós vamos encontrar lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Não creais em todos os espíritos, experimentai primeiro se os espíritos são de Deus ou vêm de Deus, depende da tradução, mas a ideia é a mesma. Então, analisa, vê se aquilo dali realmente faz sentido, vê se aquele espírito realmente, naquele momento, está sendo um mensageiro divino, um mensageiro da verdade, ou se ao contrário, ele está a serviço da mentira, do mal, da ignorância. Precisamos ter esse senso. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos, por efeito da falta de luzes, quer dizer, de esclarecimento de certas pessoas, e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Então, a gente vê aqui a importância, né, a necessidade do estudo, a importância do conhecimento. Porque quando nos falta esse estudo, esse esclarecimento que o próprio Espiritismo nos dá, e aí a Casa Espírita ela nos oferece vários grupos de estudo que foram divulgados aqui, várias oportunidades de nos esclarecermos, porque isso vai nos ajudar justamente a separarmos o joio do trigo,
a entendermos aquilo que realmente está coerente com o Espiritismo, que faz parte da doutrina espírita, e aquilo que não, que é propaganda enganosa. Então precisamos desse esclarecimento, desse estudo, mas ao mesmo tempo também a humildade. Cuidado com o nosso orgulho, nossa vaidade, nossa arrogância, de não nos colocarmos como os donos da verdade e tomarmos a nossa opinião como sendo a grande balança aí para pesar as coisas. Ah, não, isso daqui, eu concordo com isso daqui, nossa, tem tudo a ver com o meu pensamento. Então, será que isso é garantia de que aquilo dali é doutrina espírita? Será que as minhas ideias estão coerentes com o Espiritismo? Daí, mais uma vez, a necessidade do estudo. Porque quando a gente não estuda, a gente muitas vezes vai cultivar ideias, valores que são incoerentes com o Espiritismo. E aí, se a gente recebe mensagens que batem com as nossas ideias, não, aquilo é verdadeiro. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos, né? Quer dizer, justamente, mas e aí? Como é que eu faço? Eu não tenho certeza se as ideias que eu trago são coerentes com a doutrina, como é que, E aí Kardec, ele nos dá uma dica, vamos colocar assim: buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. Se de repente uma pessoa tem uma determinada ideia, 500 pessoas têm uma ideia contrária, muito provavelmente as 500 vão estar com a razão. Dificilmente aquela uma é que vai estar com a razão. E todos os demais errados. Claro que não podemos tomar isso como algo absoluto. Pode acontecer, mas é mais difícil o contrário, de realmente aquela uma está com a razão e as 500 estão equivocadas. Mas é mais difícil. Então, no mínimo, que se pare para analisar o que a maioria está colocando, trazendo de ideias, no mínimo parar e pensar. Será que realmente a maioria não está com a razão? Espera aí, vamos analisar, vamos ver se faz sentido, se é coerente, se tem, no mínimo analisar. Agora é muita prepotência da nossa parte, A gente tem uma ideia contrária de todas as demais pessoas e achar que a nossa que é a maravilhosa. Nós é que somos os donos da verdade. É isso que Kardec está nos alertando. Aí ele prossegue no próximo parágrafo. A concordância no que ensinem os espíritos é provação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. E aí ele vai dizer que condições são essas. A mais fraca de todas ocorre quando um médium a sós, sozinho, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que se ele estiver sob o império, domínio de uma obsessão, uma influência espiritual negativa, ou lidando com um espírito mistificador, enganador, que já comentamos, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Então, é perigoso quando só um determinado médium ele recebe mensagens sobre determinadas ideias, só ele. Nenhum outro médium traz aquelas ideias, só ele. Porque mesmo que ele receba aquela ideia, várias mensagens de diferentes espíritos, entre aspas, mas falando a mesma coisa, a mesma ideia, mas só ele. Ninguém mais trouxe aquela ideia. É no mínimo para botar um ponto de interrogação aí. Ele pode estar no processo obsessivo, ele pode estar sendo enganado por um espírito mistificador, que às vezes é o mesmo espírito que trouxe aquelas várias mensagens para a mesma ideia. Só assinou, não, fulano de tal, beltrano, ciclano, mas o mesmo espírito muitas vezes.
Tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade, quer dizer, na concordância que apresente o que se possa obter por diversos médios num mesmo centro, um mesmo centro espírita, porque podem estar todos sob a mesma influência, ou seja, seu mesmo espírito. Também não é o suficiente. Todos os médios aqui do céu que estão recebendo mensagem com a mesma ideia, uma ideia nova, né? Mas nenhuma outra casa espírita está recebendo mensagem sobre aquela ideia. Será? Temos que colocar novamente pelo menos um ponto de interrogação aí. Olhar com precaução. Porque muitas vezes pode ser que aqueles vários, mas na verdade, né, seja o mesmo espírito que está influenciando ali. E aí ele vem, né, com uma conclusão lógica e natural em cima disso. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Então é isso que vai dar autoridade, vai trazer autoridade à doutrina espírita, firmeza, solidez, né? A consolidação dos seus princípios, essa concordância aí universal no ensino dos espíritos. Ou seja, né, como Kardec mostra, mensagens, ideias trazidas por diversos espíritos através de vários médiuns em diferentes lugares. Não é à toa que no processo de codificação, né, do espiritismo, de organização daquelas ideias num corpo de doutrina, o que Kardec fazia? Ele chegava numa reunião, né, espírita lá, e, né, numa reunião mediúnica, e fazia determinada pergunta, né, aos espíritos, vinha lá a resposta, ele pegava aquilo num outro lugar, com outros médiuns, enfim, fazia a mesma pergunta, confrontava as ideias. Aí num outro lugar, às vezes, não apenas na França, mas até mesmo em outros países, né, que ele viajou por vários lugares divulgando o espiritismo, ajudando a fundar grupos espíritas, né, em outros lugares, principalmente da Europa, enfim, e aí fazia também. E via que as ideias batiam. Então, isso dava mais solidez. Claro, sempre passando pelo crivo da razão, pela lógica. Não é porque em vários lugares falou a mesma coisa absurda, que, não, então vamos colocar isso como doutrina espírita. Não. Então é todo um processo. Olha como foi algo complexo, né, para realmente trazer essa veracidade, né, essa credibilidade aí. E aí ele ainda prossegue. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas do que respeita aos princípios mesmo da doutrina, aos princípios do espiritismo, aos princípios espíritas. Prova a experiência que quando um princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, se não quanto à forma, quanto ao fundo, ou seja, ao conteúdo. Então aquela coisa de em vários lugares ao mesmo tempo, né, várias casas espíritas de lugares receberem mensagens de mesmo teor, mesma ideia, mesmo conteúdo, mesmo que a forma, as palavras sejam diferentes, mas a ideia é a mesma. E nós vemos esse cuidado realmente do movimento espírita com isso. Não é à toa que o livro Nosso Lar, né, do espírito André Luiz, editado pela Federação Espírita Brasileira, ficou anos antes de ser publicado, já pronto. Mas a FEB teve o cuidado de aguardar, porque até então nenhuma outra obra havia trazido com tanta riqueza de detalhes a descrição do mundo espiritual. Então houve essa preocupação, esse cuidado.
aguardar para que viessem, né, outras informações, né, de outros lugares, enfim. E ainda assim, quando foi publicado no próprio meio espírita, a princípio ele foi lido por muitos espíritas como uma obra de ficção, como se aquilo fosse ficção, aeróbus, né? Não fosse tipo um bondinho suspenso que fica voando por aí, bônus hora, né? Sei lá mais o que, enfim, nossa. Então, como se fosse uma fantasia, tá? Se, portanto, aprouver, quer dizer, agradar a um espírito formular um sistema excêntrico, extravagante, baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito, limitado, vai ficar isolado e cairá diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Então, se começa a surgir uma ideia extravagante, exótica, tentando se filtrar no meio espírita, como às vezes de tempos em tempos ocorre, fica isolada. Porque não vai ter a confirmação de outros espíritos, através de outros médios, de outros lugares. E acaba se desfazendo, desaparecendo. Foi essa unanimidade, essa concordância unânime, né, que pôs por terra, que destruiu, derrubou todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível, material, e o mundo invisível, né, o mundo espiritual. Então, nesse momento inicial aqui da codificação do Espiritismo, surgiram muitas ideias extravagantes, até para explicar os próprios fenômenos. Se a gente for lá em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, na primeira parte, capítulo 4, 2 sistemas, Kardec ele vai trazer vários sistemas que surgiram à época, tanto para explicar os fenômenos espíritas lá das mesas girantes e né, aqueles fenômenos todos, quanto para negar os fenômenos. E uma ideia mais exótica, extravagante, absurda que a outra. Só para citar um exemplo, tinha lá a teoria do músculo estalante, não, que as batidas era o músculo do médium que estalava. Uma outra, que aquelas ideias eram reflexo do pensamento do público, porque naquela época não era como hoje reunião mediúnica privada, havia algumas pessoas, né, na assistência, então é como se fosse o pensamento de todo mundo junto. Então às vezes as teorias usadas para explicar, para não querer aceitar que eram os espíritos que estavam provocando, eram mais exóticas do que simplesmente aceitar que são os espíritos que desencarnaram, mas continuam vivos, sem o corpo físico. E, finalmente, no último parágrafo de hoje, né, ele coloca essa base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina, do Espiritismo. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos arvoramos, nos alardeamos, né, absolutamente em árbitro, em juiz supremo da verdade, a ninguém dizemos, crede em tal coisa porque somos nós que vô-lo dizemos. Então Kardec mesmo nos recomenda não sairmos acreditando em tudo que a gente ouve por aí, que a gente lê por aí, mesmo que seja no meio espírita. Precisamos passar pelo crivo da razão, ver se aquilo é coerente, faz sentido, está de acordo com os princípios. Mas eu só consigo fazer isso se eu estou em dia com o estudo doutrinário. Se eu tenho base doutrinária, conhecimento espírita básico para fazer essa correlação. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos considerarmos mais infalível do que qualquer outro. Olha a humildade de Kardec. Se ele coloca isso, quem somos nós para nos acharmos os donos da verdade? Também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção, quer dizer, a aprovação da concordância.
Então, nós acreditamos nos princípios espíritas, não é porque foi fulano que falou, porque está em um determinado livro simplesmente, mas porque, na verdade, esses princípios eles estão em várias obras, a começar das obras básicas de Allan Kardec e outras obras subsidiárias, né, de André Luiz, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, e tantos, Emmanuel e tantos outros. Então há uma concordância universal, aquelas mesmas ideias, e porque faz sentido, é lógico, é racional. Eu estudo, eu compreendo, eu aceito, e aquilo cria uma convicção espírita em mim. É um processo. Então, que nós possamos utilizar essas recomendações de Kardec não apenas na análise daquilo que seja não espírita, mas, na verdade, para tudo em nossas vidas e nosso dia a dia. Muita paz. Agradecemos o nosso irmão Alexandre pelo estudo. Pedimos para que todos elevem seu pensamento a Deus, dizendo assim: Deus, nosso Pai de infinita bondade, aqui estamos, Senhor, lhe pedir nesse momento o amparo para que seja derramado sobre os nossos irmãos o bálsamo, o refrigério que acalenta, que ajuda na sua saúde do corpo e da alma. Que eles possam receber os benefícios desses fluidos salutares, harmonizando-se e poderem continuar nessa nova caminhada. Agradecido, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nesse estudo e que possamos retornar aos nossos lares, levando essa paz que aqui reina. Graças a Deus. Contamos aí com a presença de todos na próxima quinta-feira.